Olá pessoal, bem-vindos a mais uma série de vídeos tutoriais aqui do canal. Nessa série a gente vai fugir um pouquinho do contexto do Python, tá? Por causa desse assunto que é tão interessante, simulação de eventos discretos. Eu venho mencionando esse assunto em algumas pós-graduações e os alunos parecem ter muito interesse. Tem pouco material na internet, principalmente em português, material de qualidade. E eu resolvi criar essa série de vídeos aqui para poder tentar abordar o Arena de uma forma mais completa, utilizando exemplos e tudo mais. Tá? Eu tenho um material preparado aqui interessante. Nesse primeiro encontro, na primeira aula, a gente vai tratar um pouco só da teoria. Tá? Vou mostrar como o Arena funciona por debaixo dos panos, né? Como é que é o procedimento, como é que é o motor do Arena, no final das contas. Tá? Entendendo o motor, é mais fácil de utilizar o equipamento, digamos. Tá? Primeiro, iniciando com a definição. O que é simulação? Coleção de métodos e técnicas para, entre aspas, imitar o comportamento de sistemas reais, geralmente no computador utilizando software adequado. Todas as técnicas que a gente viu até agora no canal, a parte de machine learning, séries temporais, data science, né, a parte de estatística, tudo isso, por causa do Python, a gente não fica dependente de softwares. Né? A linguagem de programação, existem diversas outras, elas conseguem atender essa demanda. Agora, para simulação de eventos discretos, a coisa fica um pouco mais complicada. Existem softwares comerciais que trabalham especificamente com essa técnica, e no Python não existem pacotes que trabalhem pelo menos bem, né, com essa parte de simulação de eventos discretos. Tá? E por isso que a gente precisa de software adequado. A técnica tenta imitar porque ela vai utilizar o método de Monte Carlo, ela vai gerar amostragens artificiais de uma distribuição de probabilidade para poder simular determinados aspectos de um processo, certo? Para vocês entenderem um pouco do escopo do que a gente pode fazer com essa técnica, a gente pode utilizar para criar modelo de simulação, para simular plantas industriais com máquinas, pessoas, equipamentos, transporte, estocagem. Todo esse contexto funciona bem em ferramentas de simulação de eventos discretos. Um hospital ou ambiente de operação de serviço, rede de distribuição, até mesmo rede de computador com servidores, clientes e tudo mais, é possível também de simular. Vias de fluxo de veículos com interseções, semáforos e tudo mais. Existem softwares específicos para esse tipo de contexto de veículos, mas o Arena, por exemplo, ele consegue abarcar um conjunto de problemas bem amplo, tá? Apesar de softwares mais específicos terem um melhor desempenho. Fábrica de produtos químicos, com tanques de armazenamento, tubulações e reatores. Também existem softwares específicos para isso, mas o Arena consegue abordar também e é uma boa ferramenta para você ser introduzido no assunto de simulação. Lembrando que, apesar de a gente utilizar uma ferramenta específica, que é o Arena, que o download inclusive está na descrição, o link, tá? Ele tem uma versão de estudante, por isso que geralmente o Arena é utilizado para treinamentos em simulação. Existem outros softwares, o ProModel, o Simio, alguns concorrentes, que são alguns até melhores, só que geralmente são softwares pagos, são bem caros. Tá? O Arena é uma solução mais barata. Então, nesse vídeo a gente vai tratar de dois elementos, na verdade. Esse último a gente vai deixar para o próximo vídeo. Tá? Geração de números pseudo-aleatórios entre 0 e 1, importantíssimo, toda a base de como o Arena funciona surge dessa técnica. A partir dessa técnica é possível você, utilizando o método de Monte Carlo, gerar qualquer distribuição de probabilidade a partir desse conjunto de valores entre 0 e 1. Então, como é que funciona essa geração de números aleatórios, pseudo-aleatórios? Olha que interessante. O método utilizado, pelo menos o mais utilizado, mais conhecido, é o método congruente linear, MCL. Foi um método desenvolvido pelo doutor professor D.H. Helmer, lá do MIT, em 1951. É um método bem antigo, mas ainda assim utilizado atualmente. E o método utiliza um procedimento recursivo que é bem simples de ser entendido. Então, eu vou abrir aqui o quadro para explicar para vocês de uma forma mais didática. Então, o método ele parte de 3 parâmetros. A gente precisa definir 3 parâmetros que são fixos, que é o parâmetro que ele chama lá de A, B e M. Esses 3 valores eles costumam ser números bem grandes, tá? São sempre números inteiros. Existe geralmente uma preferência por números primos, tá? Vou colocar um número qualquer aqui só para simular. Vamos supor que o A seja igual a isso daqui. A seja igual a 8, 5, 2, um número bem grande.
número inteiro. O B igual a algum valor, o M, eu vou colocar aqui só para poder ilustrar. Estou sempre terminando com um número ímpar, porque números primos são ímpares sempre, né? Não tem garantia de onde que isso aqui é número primo, mas enfim. E o M geralmente é um valor, é o menor dos três. Vou colocar assim. Geralmente é o menor valor dos três. Então, esses valores aqui, qualquer software de simulação, o próprio Excel, quando você coloca igual aleatório, ele gera números aleatórios, né? Ele vai ter esses parâmetros já pré-definidos. Geralmente são números bem maiores do que esses daí, tá? Vocês vão já entender o porquê que tem que ser tão grande, porquê que tem que ser primo, geralmente, tá? Ok, então como é que funciona o procedimento? A gente vai gerar um conjunto de valores que sempre vai depender do valor anterior. Então, por exemplo, eu vou gerar um x1 e ele vai ser igual a vezes x0, que seria o valor anterior, né? Mais b mod m. Onde esse mod é um operador matemático que retorna o resto da divisão disso por isso. Por exemplo, quanto é que seria o mod de 10? 10 mod 3. Isso aqui seria igual a 1. Por quê? Porque se eu pegar 10 e dividir por 3, aqui ficaria 3 vezes 3, 9. O resto seria 1, não dá para dividir mais. Então, o resto da divisão é sempre o resultado desse operador. Tá? Então, o que é que acontece? Esse primeiro valor ele depende de um x0 que eu não conheço. Então, a gente precisa de um ponto de partida. Esse ponto de partida, que é o x0, é o que nós chamamos de semente, ou em inglês seed. Seed é a mesma coisa que o meu x0. Pode ser qualquer valor, por exemplo, eu vou colocar aqui 13. Pode ser qualquer valor, literalmente. Esse valor aqui ele pode mudar e é uma grande vantagem da técnica que você consegue controlar a sequência baseada nessa semente. Tudo depende dessa semente, já que esses valores aqui, o A, B e o M, são fixos. Então eu gero x1 assim. Aí agora que eu tenho x1, eu tenho condições de gerar o x2, que seria A vezes x1 mais B mod M. E eu vou seguindo nessa sequência até gerar quantos valores eu queira. Por exemplo, o xn aqui seria igual a vezes xn menos 1 mais b mod m. Só que essa sequência, a gente quer transformar ela numa sequência que esteja dentro do intervalo entre 0 e 1. Não existe garantia nenhuma de que isso aqui esteja. Na verdade, é garantido que não está no intervalo entre 0 e 1, porque esses valores são valores inteiros. E o intervalo entre 0 e 1 são sempre valores fracionados. Tá? Como é que eu faço para transformar agora essa sequência aqui em uma sequência que está dentro do intervalo entre 0 e 1? Agora isso é bem simples. Basta a gente pegar cada valor. Por exemplo, eu vou gerar a gente chama de R, geralmente, tá? R1 vai ser igual a x1 dividido por m. Porque que é garantido que isso daqui sempre vai ser menor ou igual a 1. Tá? E sempre vai ser também maior ou igual a 0, né? Já que aqui não vai ter nenhum valor negativo. Não existe resto da divisão negativo, né? Então, esse valor sempre vai estar no intervalo entre 0 e 1, porque como m é o divisor, eu estou pegando o resto da divisão dividido pelo divisor. Então, esse valor, se ele fosse maior do que m, daria para dividir mais. Então, sempre é garantido que a parte de cima, né, o dividendo, vai ser sempre menor do que o divisor. Tá? E agora eu consigo gerar cada valor aleatório entre 0 e 1. O R2 seria x2 dividido por m, né, e assim vai. Tá? Esse valor R, ele vai, dependendo de como a gente definir aqui, ele vai simular uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Por que a gente chama essa sequência de uma sequência pseudo-aleatória? Porque toda distribuição de probabilidade ela precisa ser independente e identicamente distribuída. IID, o famoso IID. Tá? Independente e identicamente distribuída. A parte do identicamente distribuída a gente até aceita porque o procedimento não muda, né? A fórmula, digamos, é a mesma para gerar cada valor. Então, eu poderia dizer que é identicamente distribuído. Independente não, porque um valor depende do outro. O que seria essa independência? Variáveis aleatórias verdadeiras, né, que não sejam artificiais como essa daqui, elas são independentes. Se você joga, por exemplo, a moeda e dá cara, joga a segunda vez, o fato de ter dado cara a primeira vez não influencia o segundo lançamento. Isso é ser independente. Aqui não é independente. Por isso que é pseudo-aleatório. Mas isso não é ruim. O fato dele de ser uma sequência conhecida, né,
e que depende tudo dessa semente, isso torna o procedimento mais controlado. Então, a Arena ele controla essas sementes, isso garante que a gente sempre tenha o mesmo resultado e quando você replica várias vezes ele pode mudar a semente para simular mais dias de trabalho, digamos se você está simulando um processo de um serviço, por exemplo. Tá? Então, esse é o procedimento para gerar números aleatórios entre 0 e 1. Okay? Seguindo aqui na apresentação. Mas aí chega no seguinte questionamento. Sim, 0 e 1, isso é útil para quê? O processo que a gente quer simular geralmente são tempos. É o tempo entre chegada de um cliente numa fila, é o tempo de atendimento num serviço, é o tempo de processamento de uma máquina. Esses tempos não vão seguir uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Geralmente vai seguir uma distribuição exponencial, uma normal, uma triangular, seja lá qual for. E é aí que entra o método Monte Carlo. O método de Monte Carlo, ele pega essa distribuição base, que é essa uniforme entre 0 e 1, e transforma em qualquer distribuição de probabilidade que existe na literatura. Existem várias técnicas para isso. Tá? Aqui tem um exemplo para a distribuição exponencial, que utiliza o método da inversa da distribuição acumulada, que não é nada demais, apesar do nome parecer complicado. Mas aqui eu já tenho uma fórmula, e a fórmula é o seguinte: a distribuição exponencial tem um parâmetro chamado lambda. Lambda é a taxa de ocorrência de um evento. E para você gerar uma amostra da distribuição exponencial de forma artificial, você pega o seu R, para cada R que você gerou daquele conjunto uniforme, você joga nessa fórmula aqui, onde o lambda é um parâmetro, que se você alterar, você tem configurações diferentes dessa distribuição. Y x seria uma amostra da distribuição exponencial, é igual a menos 1 sobre lambda, que é o parâmetro, vezes o logaritmo de R, que é o valor entre 0 e 1, que segue uma distribuição uniforme. Aqui eu tenho já um notebook aberto e eu vou para o Python porque, enfim, o canal tem um certo foco no Python. Eu vou usar só para fazer a demonstração dessa transformação. Para isso eu vou utilizar alguns pacotes para não perder muito tempo. Eu vou importar o NumPy SNP e vou importar o Pandas SPD. O Pandas a gente já conhece, né? Eu já utilizou ele nos vídeos anteriores. O NumPy é um pacote do Python para trabalhar com matemática no geral, álgebra linear, tem uma parte também de probabilidade aí de Monte Carlo. Então eu vou gerar uma sequência, um array com uma sequência que eu vou chamar de R. Tá? O R vai ser igual a np.random.uniform. Aí eu coloco um intervalo entre 0 e 1 e eu vou gerar aqui 1000 valores. Tá? O R fica assim, só para deixar claro. É um array gigantesco, né? Porque tem 1000 registros, mas todos eles no intervalo entre 0 e 1, tá vendo? E elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, são valores entre 0 e 1. A gente pode transformar isso aqui em um data frame, pd.dataframe. Eu crio aqui uma coluna, eu vou chamar de R, e o meu R, eu vou chamar de uniforme. Esse meu uniforme é esse R aqui. Eu vou só mostrar aqui o def. E está aqui a tabela com os valores, tá vendo? Valores entre 0 e 1. Se eu gerar o histograma desse data frame, nós temos o histograma da distribuição uniforme, que é claro, é esperado que seja isso, né? As barrinhas são todas mais ou menos alinhadas, não está perfeitamente alinhado porque a amostra não é muito grande, mas se eu aumentar para 10.000, a gente vai perceber que fica cada vez mais alinhado. Se fosse até o infinito, fica bem retinho, né? Vou transformar numa distribuição exponencial, certo? Utilizando aquela fórmula. Então eu vou criar aqui um y, e ele vai ser igual a menos 1 dividido por lambda, vamos supor que o lambda seja igual a 2, então 2. 1 dividido por 2, vezes np.log, que é a fórmula para puxar o logaritmo, de r. E esse y eu vou jogar como sendo uma coluna do meu data frame, eu vou chamar de exponencial y. E olha só, quando eu gerar aqui o meu histograma, a gente vai perceber que o histograma da exponencial virou uma curva exponencial, perfeito. Então, é fácil, entre aspas, né? Dependendo da distribuição não é tão fácil, mas é possível, pelo menos, transformar a distribuição uniforme de 0 e 1 em qualquer distribuição. Perfeito. Qual seria uma aplicação para o método de Monte Carlo que não fosse nesse contexto de simulação de eventos discretos? Só para a gente entender um pouco do grande lance dessa técnica, tá? Essa técnica pode ser utilizada para várias coisas. Existe um exemplo que é clássico, que é inclusive uma pergunta que é feita em testes para admissão nessas empresas grandes, né, tipo Google, Facebook, que é o desafio que é configurado da seguinte forma: ele quer que você estipule o valor, estime, né, ou faça uma estimativa para o valor de π
3,1415, utilizando somente geração de números aleatórios. E a estratégia é bem interessante. Ó. Você vai pegar um círculo, porque o círculo, a área do círculo contém um π, né? Π vezes r ao quadrado. E você joga ele dentro de um quadrado. E o quadrado a gente delimita para ele ter, a gente delimita para esse círculo ter um raio igual a 1. Se o raio for igual a 1 e esse círculo estiver bem no centro do eixo das abscissas, a fórmula que define esse círculo é essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Quando você coloca ele dentro do quadrado, o que é que acontece? O quadrado, o lado do quadrado vai ser igual a 2. Já que o raio é 1, então o diâmetro é 2. Então vai ser 2 por 2. A área do quadrado, então, é conhecida, é 2 vezes 2, 4. A estratégia é estimar a área do círculo e, baseado na área do círculo, você estimar o valor de π. Com esse procedimentozinho aqui que está descrito na apresentação. Eu vou abrir aqui no Colab para a gente já fazer o procedimento, para a gente finalizar aqui. Então, eu vou importar import numpy as np, eu vou importar o pandas as pd, e para o gráfico eu vou importar, para a gente fazer aqui uma visualização, o plotly, que é um pacote gráfico mais avançado, .express as px. Esse gráfico aqui ele é mais bonitinho e ele tem algumas conveniências, tá? Então, o primeiro procedimento que a gente vai fazer é o seguinte: a gente precisa gerar pontos que vão cair dentro desse quadrado. E a gente vai controlar, vai contar quantas vezes um ponto cai dentro do círculo. Para saber se um ponto cai dentro do círculo é simples. Você joga aqui a coordenada que você gerou, ó, x e y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Se der menor ou igual a 1, que é o raio do círculo, é porque caiu dentro do círculo. Igual a 1 significa que caiu na borda, né? Menor do que 1, caiu dentro. Se for maior do que 1 é porque caiu fora, caiu nas bordinhas que ainda tem do quadrado, tá? E o que a gente vai fazer? A proporção de pontos que caíram dentro do círculo dividido pelo número de pontos total vai dar uma razão. Essa razão multiplicada pela área do quadrado vai ser uma estimativa para a área do círculo. Simples assim, certo? Então eu vou gerar o valor de x, vai ser np.random.uniform entre menos 1 e 1. Por que entre menos 1 e 1? Porque como o círculo está centrado na origem, e o raio dele é 1, a variação do eixo x vai de menos 1 a 1, o y também, de menos 1 a 1, certo? E eu vou colocar aqui a quantidade de valores como sendo um parâmetro, vou chamar de n. A gente pode começar com 10.000. Vou colocar aqui, vírgula, n. Mesma coisa para o y, eu vou copiar e colar. Ok. E agora a gente vai criar um outro array que eu vou chamar de posição. A posição ele vai ser um operador lógico, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Parece estranho isso que eu fiz, né? Eu estou atribuindo uma variável uma condição, mas isso é possível com arrays, né, que são listas do NumPy. Isso aqui é uma lista contendo 10.000 valores, né, entre menos 1 e 1, e y também. Quando eu faço a operação x ao quadrado mais y ao quadrado, esse aqui está fazendo a operação com todo o array e está combinando, como se fosse um escalar. Quando eu digo menor ou igual a 1, ele agora está transformando esse array em true ou false, onde true vai ser, ele vai atribuir um valor de verdadeiro como isso aqui for verdadeiro, e false quando for falso. Só para mostrar, ó, posição é um array contendo true e false, tá vendo? E eu vou guardar essa informação em um data frame, vou chamar de df, é igual a pd.dataframe. Aí eu vou criar uma coluna chamada x, que vai conter o meu x. Eu vou criar uma coluna chamada y, que vai conter o meu y. Eu vou criar uma coluna chamada posição, que vai guardar essa variável posição. Então meu df fica assim, ó, uma tabela contendo as informações que eu vou utilizar. Essa posição eu vou transformar em dentro e fora. True vai ser dentro e false vai ser fora, tá? Então df.posição vai ser igual a df.posição.replace, que é uma função do pandas. E aqui eu passo um dicionário e digo o seguinte: o true vai ser dentro, né? E o false vai ser fora. Então agora fica assim, dentro e fora. E agora eu vou gerar o gráfico para a gente enxergar como é que está sendo essa distribuição dos pontos, tá? Px, que é o meu plot ali que eu importei, ponto scatter, que é o gráfico de dispersão. Eu passo para ele no meu data frame e digo o seguinte: o x vai ser a coluna chamada x,
y vai ser igual a coluna chamada y. E para diferenciar o que está dentro e fora, a gente utiliza um parâmetro chamado color, que vai ser igual a posição. E nosso gráfico vai ficar assim. Deixa ele gerar aí. Vou só ajustar aqui a largura para ele não ficar uma elipse, né? Então vou colocar aqui height. Eu já anotei ali os tamanhos que funcionam, 600. E width, que é a largura, igual a 700. A gente vai ver um círculo bem fechadinho, pronto. Ponto vermelho, ó, que caiu dentro, tá vendo? E ponto roxo que caiu fora. Eu posso até filtrar aqui pra gente ver, dentro e fora. Agora que a gente tem condições de contar, né, quantos pontos tem dentro e tem fora. Fica mais fácil agora, eu passo a pegar o meu df.posição.value underline count, que é uma função, né, do pandas, para quem já viu minha série de vídeos sobre data science com Python, né, a gente utilizou pandas com frequência. E olha só, ele conta, dentro foram 7.896 e fora 2.104. Eu vou atribuir o dentro a uma variável, que eu vou chamar de dentro, é igual a isso aqui, só que eu só quero a primeira posição. Então, ponto iloc 0. Ó, dentro é aquele valor 7.896. Eu sei quantos valores eu tenho, é n, né, que define lá em cima. Então, dentro dividido por n é justamente a minha proporção, 0,78. Se eu multiplicar isso aqui pela minha área do quadrado, que é 4, eu tenho uma estimativa para a área para a área do círculo. Só que como ele tem o raio igual a 1, vai ser justamente a estimativa para o π, ó, 3,15. Está aproximado, né? Como é que eu faço para melhorar a precisão? Eu aumento o número de pontos aqui. Deixa eu aumentar, colocar mais um 0, vou rodar. Vai ficar um pouco mais pesado porque eu estou pedindo para ele mostrar no gráfico, né? Agora nós temos 100 mil pontos para ele mostrar. Tudo bem. Ele vai conseguir mostrar, provavelmente ficou bem, ó. E aqui, se a gente rodar, provavelmente a gente já vai ter uma precisão melhor. 3,14. As duas casas decimais já estão corretas. A terceira casa decimal ainda não, mas se você aumentar o número de pontos, a estimativa vai melhorando. Então, a teoria por trás do Arena, o motor do Arena é isso daí, é um método de Monte Carlo. No próximo vídeo a gente já vai entrar em simulação de eventos discretos, como é que funciona toda a terminologia. A gente vai fazer uma simulação numa planilha para entender como é que o Arena cria as simulações dentro, como é que ele controla o valor das variáveis dentro do simulador. E a gente ainda faz um teste no próprio Arena, já faz uma apresentação no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, né, para acompanhar a sequência dos vídeos e até a próxima.